Olá, olá, coders do canal, estamos aqui para mais um episódio de Conversando sobre Tecnologia. Dessa vez nós estamos falando sobre tecnologia na educação. E no episódio anterior nós falamos que existiam três pilares que sustentam a tecnologia dentro da sala de aula. O primeiro era a infraestrutura, que nós exatamente falamos no episódio anterior. O outro é o conteúdo digital e o terceiro a formação de professores. Quando a gente fala, essa aqui é uma infraestrutura, quando a gente fala de conteúdo digital, na verdade, a gente não está pensando em pegar um livro que é um livro tradicional e transformar ele num PDF, por exemplo. É muito mais do que isso. Embora isso seja necessário, porque o conteúdo tem que ficar de forma digital. Não é que tem que ficar, mas ele deve ser complementado com o conteúdo digital. Então, um livro ele pode ser realmente, ter partes dele, melhor dizendo, que estão em meios digitais através de outros recursos digitais, multimídia, que vão permitir com que o aluno tenha mais interesse naquilo que ele está estudando. Então, ao invés de a gente ficar, por exemplo, falando de um mapa, a gente pode olhar um mapa digital, onde ele pode interagir para saber como está determinado, imaginando que a gente está falando de geografia, como é o relevo, como é a vegetação, como é enfim, um conjunto de coisas, um conjunto de elementos que podem complementar o que está no livro, tá certo? Ou pode ter vídeos, ou pode ter áudios que permitam com que você tenha, além daquele conteúdo tradicional, você tenha um conteúdo digital. Pensando numa revolução maior ainda, você teria tudo de forma digital, tá certo? Então, esse suporte, ele deve existir. Então, as aplicações, digamos, da tecnologia na educação são conteúdos digitais. São conteúdos que possam trazer um interesse maior do aluno para aquele conteúdo que a gente está trabalhando. O que eu tenho visto é que muitas vezes as escolas olham para a informática como sendo, vamos ensinar o Windows, Word, enfim, essas ferramentas de escritório. Na verdade, está totalmente equivocada esse caminho. O que você tem que fazer é pegar a matemática, por exemplo, e aplicar conteúdos digitais à matemática para que o aluno possa entender melhor aquilo que está sendo explicado e tenha um interesse maior naquilo que o professor gostaria que ele estudasse, tá certo? Na apresentação eu coloquei esses sites aqui que são extremamente interessantes porque tem um conjunto já grande de elementos digitais que você pode usar em sala de aula. Então eu entrei em um deles, eu não me lembro eu acho que foi nesse WebEduc que eu entrei e tinha um conjunto gigantesco de objetos. Então assim, você escolhia por tema e dentro do tema você tinha lá um conjunto de objetos que você poderia trabalhar. Então uma coisa fantástica, principalmente quando a gente está falando de professores que querem mudar um pouco a sala de aula, a dinâmica dentro da sala de aula, porque ele não precisa nem ter o trabalho de preparar, ele pode usar um desses. É claro que se ele preparar, ele está se tornando muito mais qualificado e ele está ensinando exatamente aquilo que ele gostaria de ensinar e não aquilo que os outros acham que deve ser ensinado. Mas de qualquer forma, aqui já está o início, para que ele possa usar esses objetos dentro da sala de aula. Então, nesse episódio, estamos falando sobre os pilares de tecnologia da educação. Nós estamos falando agora do conteúdo digital, que é extremamente importante, porque em cima do conteúdo, o conteúdo digital vai rodar em cima de uma infraestrutura de TI dentro da escola, tá certo? No próximo episódio nós vamos falar sobre formação de professores, que é o último episódio desses três aí falando de tecnologia na educação. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like para manter o nosso canal sempre em alta. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.